sempre como professora, não é? Professora da educação fundamental, e a partir de 88 do ensino superior. Então, essa trajetória, né, pela educação nunca me largou. Eu também, de criança, gostava de brincar de escolinha, né, com a turminha com os primos, né, já alfabetizava ali os mais novinhos. Então, acho que essa questão da educação é uma questão que sempre fez parte muito presente nessa minha história, na minha vida, e fico muito feliz, né, de tantas pessoas estarem interessadas nessa temática da medicalização, discutindo a questão da medicalização na educação, na vida, aqui no núcleo baiano. Então, acho que isso é muito importante. Eu estou meio dividida aqui com o meu lugar, que eu tenho que ficar, porque eu não quero dar as costas para o Renato, mas acho que não vai ter muito jeito, hein, Renato? Tá bom? Abacaxi não tem costa, né? Então, Então, vamos lá, né? Bom, a Lígia, né, intitulou, e o grupo aqui do núcleo de Políticas Públicas de Medicalização, Avanços e Desafios, né? Então, a gente vai tentar fazer uma discussão nessa direção. E quantos minutos que eu tenho? Vixe Maria, como diz aqui, ele vai dar mais 5, então quando faltar 5 para 20, Renato, você me avisa? Quando faltar 5 para 20, você me avisa? Tá bom. Pronto. Não, mas ele está certíssimo, viu? O papel dele é esse, e o papel de quem fala é ficar sempre pedindo um minutinho a mais. Bom, então vamos lá. Eu estruturei, pode ir, Renato, estruturei essa fala, né, retomando um pouco que avanços nós podemos identificar no Brasil, não é, a partir do fim da ditadura militar, não é, que vai então acontecer lá no início dos anos 80, quer dizer, como é que o Brasil se reestrutura, se reorganiza, não é, se repensa na luta, vamos dizer assim, pela construção da democratização do Estado brasileiro. Nós vivemos muitas ditaduras no nosso país, não é? O Brasil é um país colonizado, como nós sabemos, um país escravocrata, um país que foi dividido em capitanias, um país que o Renato tem um monte de coisa para contar, que é historiador, e pode dar uma aula para nós sobre isso. Então, esse processo, né, de autoritária do Estado pelas questões, né, políticas do nosso país, tem sido uma tônica na nossa história brasileira, e, ao mesmo tempo, a contrapartida disso, que são os movimentos de resistência, os movimentos de luta, os movimentos pela democratização do país, não é? Os movimentos pela melhoria da qualidade de vida e da diminuição da desigualdade social. Então, essas duas, né, esses dois movimentos, vamos dizer assim, essas tensões, elas são constitutivas do Estado brasileiro e, portanto, pensar as políticas públicas é pensar, sem dúvida nenhuma, que nós tivemos, né, toda essa trajetória, mas pós-ditadura militar, nós vamos ter, então, uma retomada desse processo democrático e, com ele, inúmeras iniciativas no campo da educação, que a gente aqui, né, ressalta algumas delas, que tiveram como marco a Constituição Brasileira de 88, chamada de Constituição Cidadã, porque ela tenta retomar, não é, muitas das lutas e muitas das reivindicações da sociedade brasileira no campo social. Então, nós vamos ver, né, com a Constituição brasileira, né, se retoma esse processo democrático, e no campo da educação, exatamente no momento em que nós retomamos esse processo democrático, nós temos um grande avanço das políticas neoliberais para a América Latina.
Então, vejam as contradições sendo vividas pelo Estado brasileiro, né? Por um lado, a gente avança no sentido de pensar um Estado de democracia novamente, e nos defrontamos com as políticas neoliberais, que vão, então, imprimir a sua tônica no plano da educação. Vamos dizer, o primeiro documento importante na implantação das políticas neoliberais na América Latina foi, né, o movimento, então, da educação para todos, que vem com a declaração de Joinville em 90, o Brasil é signatário dessa declaração. Ao mesmo tempo, essa declaração se desdobra na declaração de Salamanca, né, questão das crianças com necessidades educativas especiais, e depois nós nos desdobramos no Brasil na Lei de Diretrizes e Bases da Educação, também bastante contaminada, né, por essas políticas neoliberais e pelos movimentos de resistência que já existiam no Brasil, né, antes da implementação dessa política e durante essa política. Talvez a gente possa destacar o Estatuto da Criança e do Adolescente como uma das únicas legislações que tem uma raiz mais no movimento social, de fato, não é? Quer dizer, foi um movimento de meninos e meninas de rua que, organizados nacionalmente, não é, puderam, com a participação de setores mais críticos da igreja, da sociedade, do direito, dos movimentos sociais, conseguiram construir, não é, o Estatuto da Criança e do Adolescente, que foi, então, assinado em julho de 90. Nós vamos ver também que mais, não é, desdobramentos vão acontecendo também nos anos 2000, e aqui destacando a questão das crianças com necessidades educativas especiais, e a legislação, não é, que se implementa nacionalmente no Brasil como uma política de Estado, né, efetivamente em cada município, em cada estado brasileiro. Bom, a partir, então, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, de 96, nós vamos ter uma reorganização muito interessante, né, dentro do espaço educacional brasileiro. Ou seja, o Brasil, até esse momento, já tinha tido várias formas de organização. Mas essa organização que a Lei de Diretrizes e Bases instala, ela cria uma amplitude, não é? Um sentido de um espectro muito mais coeso, muito mais coerente, não é? Da própria constituição do processo educacional. Então, nós vamos ver que, a partir de 96, o Brasil institui um novo conceito, que é esse conceito de ensino básico, entendido ensino básico como aquele que vem desde 0 anos até o final do ensino médio, né? Então, esse processo, né, de que o ensino básico que nós devemos oferecer às nossas crianças, aos nossos jovens, institui, então, um conceito interessante, né, e amplo, e muito mais amplo do que a legislação anterior. E o segundo grupo, né, de ensino, que seria o ensino superior, que, portanto, vai congregar, não é, toda a graduação, a especialização e a pós-graduação no Brasil. Bom, essa política, então, dos anos 90, não é, que vai vindo no bojo de toda uma tendência neoliberal no Brasil, vai sendo o tempo todo, não é, dialogada e tensionada, não é, com os movimentos sociais pela educação, com as formas, não é, de organização social dos próprios professores, dos funcionários, dos educadores, daqueles que transitam no campo da educação, não é? Então, nós vamos ver que todo esse processo, não é, que se instala a partir de 96, vai estar discutindo algumas temáticas que são centrais dentro da educação e que vamos dizer, se materializar mais especificamente na Conferência Nacional de Educação, que acontece em 2010, não é? E que, portanto, tenta articular, propondo um sistema único de educação, essas propostas no campo educacional. Essa articulação, né, nacional de educadores e de pessoas interessadas, né, nas questões educacionais brasileiras, os sindicatos, os grupos organizados, né, vão, então, estabelecer alguns critérios, vamos dizer assim, alguns eixos fundamentais de análise que passam a ser
os grandes eixos a serem perseguidos para uma melhoria da política pública no campo educacional. Então, a questão do acesso, a questão da permanência e a questão da construção, não é, de uma escola democrática. Quando a gente olha a questão do acesso, a pergunta que a gente sempre faz, o Brasil resolveu a questão do acesso? Quer dizer, embora lá em 90, no Educação para Todos, o Brasil tenha se comprometido em 10 anos a erradicar o analfabetismo, nós ainda temos um índice significativo de analfabetismo no Brasil. Tá? Então, a gente vai ver agora o mapa do analfabetismo no Brasil. Esse mapa, não é, foi veiculado nessa Conferência Nacional de Educação, na última conferência, mostrando, não é, que ainda as grandes regiões, onde estão os tons de vermelho mais escuro, são as regiões onde se precisa investir maciçamente no acesso à educação. Ou seja, ainda estados e municípios do Norte e Nordeste são aqueles menos aquinhoados, aqueles que menos têm tido acesso ao processo de escolarização. Então, como indicadores nacionais, a CONAI vai propor que o analfabetismo, não é, atinge praticamente todas as faixas etárias, obviamente com intensidades diferentes, que o analfabetismo entre as mulheres é praticamente o mesmo do que o analfabetismo entre os homens, que a taxa de analfabetismo em domicílios, cujo rendimento é superior a 10 salários mínimos, chega em torno de 1,4%, enquanto que nas famílias mais pobres, não é, com rendimento inferior a um salário mínimo, chega a 29% de analfabetos, e as regiões com menor desenvolvimento econômico e de economia pouco diversificada são as que apresentam os piores indicadores. Então, esse é o nosso quadro do acesso no Brasil. E quais são, então, os principais desafios, né, que vão ser colocados para nós, brasileiros, para diminuir, não é, esse gap do acesso à escola? Os programas voltados a uma população de 15 anos ou mais, os programas que priorizem as regiões que ainda têm altos índices de analfabetismo, e aí o Walter vai estar contando essa experiência importantíssima, né, na região norte e na região nordeste, e programas que articulem educação e renda. Então, é muito comum a gente falar assim, nossa, mas esse pessoal aí do Bolsa Família, né, é um absurdo, o governo brasileiro é bolsa disso, é bolsa daquilo, é bolsa não sei do que lá, mas o que se passa é uma discussão muito profunda, né, dentro do Estado brasileiro, de que não é possível educar sem renda. As questões, né, de como fazer isso, de como você fazer com que a bolsa seja temporária, de melhorar as condições de vida da região, tudo isso são fatores importantíssimos que precisam ser levados em conta, mas nós não podemos prescindir também de uma renda para que as pessoas sobrevivam, né, a essa defasagem que é vivida nessas regiões. Pode ir. Aqui a gente tem um quadro, né, de quem é que estuda no Brasil. Aqui o vermelhinho é a pré-escola, o amarelo a educação fundamental, o verdinho o ensino médio e o azulzinho o ensino superior. Nós temos um dos piores índices, por exemplo, de acesso ao ensino médio e ao ensino superior da América Latina. No caso do ensino superior, até bem pouco tempo, a gente perdia só para o Equador e para uma das Guianas, né? Ou seja, nós temos ainda que transformar essa pirâmide, essa onda, né, cada vez mais à direita, né, no bom sentido da palavra, evidentemente, né, porque, inclusive, nós precisávamos inverter esse quadro, né, um pouco mais à esquerda, né, e podemos, então, né, melhorar aqui ainda o acesso ao ensino superior, né, no Brasil. Bom, e o que o Estado brasileiro, então, tem feito, né, para poder enfrentar esses grandes desafios? Então, nós vamos ver, né, que em 2007, o governo Lula faz um acordo com todos os municípios e estados do Brasil, que vai construir um conjunto, neste acordo, um conjunto de metas a serem implementadas pelos estados e pelos municípios. Isso é uma coisa interessante, porque hoje o Ministério da Educação não trabalha com nenhuma entidade que não seja município e estado.
né? Eu acho que isso é um ganho político importante, evidentemente, com todas as contradições, problemas, dificuldades, etc., etc., mas mostra, não é, uma linha política que é baseada, né, na necessidade de municípios e estados na educação. A conferência, isso. A primeira conferência de educação, ela aconteceu em 2008, logo na sequência dessa assinatura das metas, e em 2010, a primeira Conferência Nacional de Educação do Brasil. Isso é uma coisa que a gente fala, nossa, poxa, já teve conferência de tanta coisa, né? E da educação foi a primeira conferência que juntou a educação básica com a educação superior, né? E agora, há poucos dias, nós tivemos, então, a aprovação de um Plano Nacional de Educação, né? Um plano que demorou 4 anos para ser discutido, porque ele foi proposto em 2010, na CONAI de 2010, né? E nós já íamos ter a outra CONAI, que já está marcada para esse ano, que inclusive foi adiada, porque o plano não tinha sido ainda, não tinha chegado a um acordo. A educação ainda é um espaço de grandes polêmicas, de grandes disputas, né? De grandes tensões no Brasil. O que o Estado brasileiro está propondo, né, nessas grandes metas do Plano Nacional de Educação? Achei importante a gente passar por elas, que é uma coisa super recente, para a gente conhecer o que nós estamos nos propondo a fazer enquanto política pública nacional. Né? Pode ir. Nós estamos, então, na educação infantil. Essa é a meta. Até 2016, 100% de crianças matriculadas na pré-escola e 50% de crianças até 3 anos em creches. Né? Isso dando um prazo de 10 anos. Pode ir mais rapidinho agora. No ensino fundamental, fazer com que todas as crianças de 6 a 14 estejam matriculadas no ensino fundamental de 9 anos e garantir que um prazo de 10 anos para que pelo menos 95% delas concluam o ensino fundamental na idade recomendada, alfabetizar todas as crianças até o fim do 3º ano do ensino fundamental. Para o ensino médio, que eu acho que é um desafio muito maior ainda, né, que é esse de atender 100% dos adolescentes, faltam só 5 minutos. Em até 10 anos, triplicar o número de matrículas, né, na educação profissional técnica em nível médio, e no mesmo período garantir até 50% da oferta de matrículas. No superior, elevar a taxa bruta de matrícula do ensino superior, 50% da população entre 8 a 24 anos, veja, só metade da população teria acesso, né, de acordo com este plano, isso já seria um grande ganho nesse momento. Garantir pelo menos 75% dos professores da educação superior como mestres e doutores, ampliar as matrículas na pós-graduação, chegando a titular pelo menos 60 mil mestres e 25 mil doutores. Na educação de jovens e adultos, né, que é um dos grandes gargalos, como nós vimos dentro do nosso mapa, né, aumentar, então, a escolaridade da população de 18 a 29 anos, para uma média de 12 anos de estudo, e reduzir a taxa de analfabetismo ainda para 6,5% até 2015, ou seja, ainda é uma redução que não zera o analfabetismo. Né? Qualidade e inclusão, né? Oferecer a escola de tempo integral, pelo menos para 25% das crianças do ensino básico, 50% das escolas públicas, fomentar a qualidade da educação através do IDEB, e garantir que todas as crianças de 4 a 17 com necessidades especiais tenham acesso à educação básica com atendimento especializado, preferencialmente na rede regular de ensino. E a questão dos professores, né? Ter uma política nacional de formação para assegurar que todos os professores possuam um curso de licenciatura em nível superior, que 50% dos professores da educação básica, né, tenham curso de formação continuada, 100% tenham curso de formação continuada e 50% pós-graduação, salários para os professores, né, equiparar esses salários em 6 anos e criar planos de carreira para os professores do ensino básico e superior das redes públicas, né, com base no piso salarial nacional. E, em termos de investimento, a grande luta, né, que era 10% do PIB para a educação pública. Né? Isso foi assinado também dentro deste Plano Nacional de Educação. Então, vocês vejam, pode ir,
que nós temos aí, não é, um grande plano de metas, quer dizer, aí a gente vê o tamanho, né, da educação brasileira, as frentes que nós temos que enfrentar, não é? E cada um no seu estado, no seu município, tendo que fazer o seu trabalho e criando uma cultura, não é? Que é uma cultura não só do acesso, mas nós vamos ter que trabalhar muito pela cultura da permanência, não é? E da permanência com qualidade. Então nós vamos ver, não é, que essa cultura da permanência, embora nós tenhamos, né, importantes metas para o acesso na educação, nós vamos ver que essa cultura para a permanência ainda deixa muito a desejar no plano dos estados e dos municípios. Nós vamos ver que duas grandes lógicas têm sido trazidas constantemente pela literatura, né, a lógica da exclusão daqueles que entram na escola, né, daqueles que estão fora da escola, que não têm acesso na escola, e a lógica da exclusão daqueles que entram na escola e que não se beneficiam dessa escola, né? Então, essas duas lógicas são lógicas que fazem parte ainda do ideário social brasileiro, né, quase que naturalizada esta lógica de que, é assim mesmo, o Brasil sempre foi assim, as pessoas reprovam mesmo, faz parte, né? Quer dizer, nós temos ainda que trabalhar muito a mudança deste olhar para a educação em todos os seus níveis. Então, nós vamos ver, não é, que algumas políticas têm tentado enfrentar especificamente a exclusão na escola, não é? E essas políticas, que são as políticas de ciclo, de aceleração escolar, de progressão continuada, e agora, mais recentemente, a política da ampliação de jornada, elas só vão funcionar se, de fato, nós tivermos, não é, dentro do Brasil, formas de implementar essas políticas e de trazer essas políticas para o dia a dia, que tenham alguns elementos, né, que sejam fundamentais para que essas políticas possam acontecer. Isso a gente tem detectado, a gente tem observado no plano dos estudos que nós temos feito, a partir do olhar da psicologia, né, para a implementação dessas políticas públicas. Ou seja, o que nós temos, como psicólogos, contribuído para essa questão da discussão da permanência, não é, desses estudantes na escola. Nós temos procurado conviver com as escolas, nós temos procurado estar junto com os educadores, ouvir esses educadores, não é, ouvir quais são as tensões, não é, e as discussões que estão postas no interior da implementação das políticas, no interior das escolas. Então, esta possibilidade de estar na escola, de conviver com os professores, com os pais, com as crianças, vocês viram isso aqui, contado, não é, por vários profissionais que estão no interior da escola. Quer dizer, no momento em que a gente se propõe, como profissionais da educação, né, ou que trabalhamos com a educação, ouvir essas pessoas e, ao mesmo tempo, fazer com que haja um processo de discussão a respeito da implementação dessas políticas, nós vamos ver o quanto, né, que ainda precisa se caminhar para que tais políticas, de fato, aconteçam no plano educacional. Então, o que a psicologia tem contribuído, né, com a sua pós-graduação, com as suas pesquisas, com as suas intervenções no interior da escola, tem sido muito na direção de mostrar os bastidores dessas políticas, né? Quer dizer, a política de aceleração, qual é o bastidor dessa política? A política de ciclos, como é que é o bastidor? Como é que é o dia a dia dessas políticas? Como é a vida diária, né, daqueles que estão com essa responsabilidade de implementar essas políticas no campo da escola, né, e da vida escolar. E aí nós vamos ver que já acabou meu tempo, já zerou, alguns dos principais problemas que nós já identificamos, né, enquanto pesquisadores no campo das políticas. E o primeiro deles, né, é a forma hierarquizada como as políticas têm sido implementadas. Ou seja, não adianta a gente fazer grandes projetos se esses projetos são vividos por aqueles que estão implementando essas políticas como sendo algo que vem de cima para baixo, que vem goela abaixo, que vai desqualificar, não é, a experiência, a vivência, a história desse professor e dessa rede de ensino. Políticas que desconsideram a história profissional dos professores, zeram
agora a gente não vai mais usar cartilha, não vai mais usar o livro, não vai mais usar, agora é um material novo, é um material diferente, você tem que fazer não sei quantas horas de formação para isso, sem que haja uma discussão, uma apropriação, né? Algo que faça sentido para esses professores. Um terceiro ponto é a própria infraestrutura para a realização de uma política. As políticas são caras, elas custam, né? Então, é importante que o Estado, quando vá implantar qualquer uma delas, também tenha claro qual é o investimento que vai ser feito. E não o gasto, né? Porque normalmente a gente fala, política é muito cara, a gente gasta muito dinheiro. Ao contrário, né? Vê a política como investimento e não como um gasto. A questão ainda subjacente nos textos da política, que traz uma quantidade muito grande de temas ainda que falam de preconceitos em relação às crianças das classes populares, né? Então, isso é algo importante para nós pensarmos, como aqueles que vamos participar da elaboração de políticas, que vão participar dos textos, não é, que estão postos no interior da política pública, que a gente possa rever, não é, esse olhar sobre a criança da classe popular. Superar essa ideia de que criança pobre não aprende, de que criança tem deficiência não aprende, que criança, né, que tem qualquer problema familiar não aprende, que mora numa situação de vida precária não aprende. Ou seja, superar essa visão de incapacidade que ainda os textos das políticas muitas vezes mantêm. E mostrar, não é, que a política precisa ser apropriada por aqueles que estão vivendo o dia a dia dessas políticas. As pessoas precisam conhecer o que elas estão fazendo. Aquilo precisa fazer sentido para elas, aquilo tem que ter significado, né? Hoje, o tempo todo, estavam se falando isso aqui, não é? Quer dizer, para a criança, aprender tem que ter sentido, tem que ter significado. Para o adulto, a mesma coisa. Né? Quer dizer, o professor, ele também precisa saber o que ele está fazendo, senão ele também não vai poder, né, dar a sua contribuição da forma como ele gostaria. E trabalhar na direção, né, do questionamento desse processo de alienação do trabalho pedagógico, que hoje vem muito fortemente pelo processo de avaliação educacional. Né? As provas já vêm prontas, você tem sistemas de avaliação locais, nacionais, internacionais, não é? Que vão criando uma lógica de avaliação. Então, você não ensina aquele conteúdo porque é importante a criança saber, mas você ensina porque vai cair na prova do Saresp, da Provinha Brasil, etc, etc. Então, a avaliação ocupando um lugar, não é, de centralidade e muitas vezes alienando esse trabalho do professor como alguém que de fato quer pensar, né? Acho que o exemplo mais lindo que a gente viu hoje foi a professora entrevistada da Helena, que pergunta para a criança qual é o bichinho de estimação dela, né? Isso para avaliação dá um nó, né, gente? Porque imagina bichinho de avaliação, na avaliação bichinho de estimação, né? Ou seja, as coisas, a criança é criança, e como é que nós vamos trabalhar também esse imaginário da criança na escola. Fechou? Obrigada.